É difícil apresentar alguém quando a amizade e a admiração se confundem com o profissionalismo. A amizade que tenho pelo professor Pedro Godet confunde-se com a habitualidade de suas orientações, assim como pela gratidão não apenas em me aceitar como seu orientando no curso de doutorado, mas também pela fala, esclarecimentos e conselhos sempre presentes nas ansiedades e inquietações que a prática criminal de uma delegacia e a academia nos traz. Além de um amigo a ser apresentado, ofereço a todos vocês o prazer de vivenciar nesse momento um pequeno aprendizado de um dos maiores sociólogos brasileiros em temas relacionados à violência, polícia e criminalidade. Num mundo onde todos se sentem legitimados para opinar sobre a criminalidade e suas variáveis implicações, como a pena de morte, prisão perpétua, castração química, violência juvenil, etc., mais do que necessária e útil a intervenção do professor Godet. Há uma máxima muito verdadeira que é sempre lembrada quando o assunto é violência. Logo vem a pergunta: já falou com Godet? Chama o Pedro que ele te explica. Suas posições acadêmicas fogem do senso comum e também do senso comum do senso qualificado. Me atrevo a dizer, o professor Pedro Godet desmascara a crítica romancista hoje tão trivial da análise do penalismo moderno. O professor Pedro não é apenas um cientista, é um cientista crítico. Aliás, para a alegria do professor Moreno e tristeza da professora Luana, Pedro Godet é um crítico da própria criminologia crítica. Se é que podemos considerar a criminologia crítica como ciência, né, professor? Através de seus estudos, procura colocar e fazer enxergar as instituições públicas que detêm a persecução criminal, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, nos seus devidos lugares, corroborando a análise de Pierre Bourdieu quando enxerga as evidentes lutas dessas instituições, muito mais interessadas numa disputa de capitais econômicos e políticos do que realmente com seus objetivos institucionais. Onde é possível falar-se do bem-estar social e justiça, por vezes ficam relegadas a um segundo plano. Antes de passar a palavra ao nobre palestrante, já de antemão provoco a todos os presentes, dizendo que para o professor Pedro, a premissa, aspas, segurança pública, aspas, não existe. Não passa de um eufemismo daquilo que ele próprio denomina o controle social perverso. Professor doutor Pedro Rodolfo Godet de Moraes, carioca por nascimento, mas paranaense por opção, podemos aqui resumir seu extenso currículo. Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Atualmente é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná, lecionando nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Professor convidado do Programa de Pós-Graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Membro da Associação Brasileira de Antropologia. Membro da Sociedade Brasileira de Sociologia. Membro titular do Conselho Penitenciário da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná. Membro da Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Antropologia. Membro da Comissão da Criança e Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil. Coordenador do Grupo de Estudos da Violência da Universidade Federal do Paraná. Publicou diversos livros em artigos e periódicos especializados no Brasil e no exterior. Atua nas áreas de Sociologia e Antropologia. Entre suas linhas de pesquisa, poderíamos exemplificar juventude, violência, cidadania, polícia, relações raciais e racismo, controle social, crime e punição, sistema penitenciário, drogas, cultura e violência. Professor Pedro ou amigo Pedro, seja bem-vindo a Joinville. É um sistema de extinção. Você fala nesse pequenininho, fala nesse grande. Eu queria, então, agradecer ao convite que foi feito pelo professor Valdemar Moreno, do Núcleo de Ciência da Univille, e
professora Luana Russo. Prazer estar aqui com vocês. Eu não sabia que o Rodrigo fazia minha apresentação. Vocês viram, esse cara, o Gusso, que o Gusso já fazia a minha apresentação. O que vocês tiveram aqui foi uma aula de puxar saquismo explícito. Então, vocês aprendam a como puxar o saco dos seus orientadores, para você estar com a corda no pescoço e tem que entregar as coisas até julho, etc. Mas, enfim, para mim foi um prazer, claro, sempre na apresentação de um amigo, quem tem relações profissionais, há sempre uma espécie de exagero ritual das qualidades do elogiado. Mas eu fiquei muito contente em ver o Rodrigo, ao me apresentar, transitar exatamente por aquela que é a minha área de investigação, utilizando um conjunto de recursos e um capital que o Rodrigo adquiriu, que é essa área interdisciplinar entre ciências sociais, a sociologia e o direito. Muito obrigado pelas suas palavras, gente. Bem, vocês viram, eu não sei se já explicaram para vocês, mas saiu no folder da instituição que eu falaria sobre monitoramento eletrônico. Mas não é exatamente. Isso foi avisado às pessoas? Não? Bem, eu não vou falar sobre isso. Eu vou. Porque isso houve uma confusão, parece que com o que eu iria falar no IBCCRIM, naquele congresso nacional do IBCCRIM, cujo tema foi esse. Né? Mas para cá, o que eu tinha conversado com a Luana, estava e continuo muito motivado nesse sentido, é de falar sobre essa temática da insegurança, do medo e da violência. Três palavras, elas quase que se repetem, porque na verdade segurança está associado à presença do medo, assim como medo, a ausência de medo significa segurança. Né? E isso tem uma relação muito direta com um conjunto de atos que nós possamos entender, nós entendemos como violência. Então, esse é o centro da minha agenda de pesquisa. A minha agenda de pesquisa, ela tem colocado no meio do debate a questão do medo. Espero que isso possa ficar mais ou menos claro na medida em que eu fizer a minha exposição. É claro que isso se desdobra na discussão, por exemplo, que o Rodrigo faz sobre as políticas públicas para a juventude via uma coisa chamada PRONASSE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Isso também se vincula, por exemplo, ao incremento, à intensificação da punição. Isso se intensifica no hiperencarceramento, na hiperinflação prisional. Eu vou hipotetizar aqui que o grande elemento que produz tudo isso é a história, é o sentimento de segurança que nós selecionamos em função de um conjunto de elementos sócio-históricos dos quais eu passo a falar agora. Por favor. A definição do que é medo é esta que está aí no quadro que eu retirei direto do dicionário Weiss. Esse estado afetivo, esse temor, ansiedade, o desejo de evitar ou apreensão, preocupação com algo desagradável. Ali ele fala de duas coisas que eu vou separar: do medo perante a perigos reais e de medos imaginários. Por gentileza. Então, é fundamental que a gente separe essas duas formas. O medo em relação ao perigo real é, nesse sentido, fundamental a preservação da vida. Então, o medo, veja, é um sentimento, está entre aqueles grandes sentimentos, os grandes da alma, né? Deveriam alguns autores, até que a série deles, e nos ajuda a ficarmos vivos. Então, o medo, ele não é, em si mesmo, uma patologia. Agora, quando ele se torna uma espécie de medo irracional ou ansiedade irracional, aí sim, porque nós o que estamos, aí quando nós falamos de uma ansiedade irracional, é algo em torno de um medo sem, como se diz em psicanálise, de um medo sem objeto.
um perigo que as pessoas não conseguem localizar exatamente o que é. Há uma diferença, portanto, entre o medo, que seria algo diante de um perigo real, e a ansiedade, que seria um medo sem objeto e, portanto, diante de um perigo imaginário. Só que nós temos aí um problema. O medo o medo imaginário, pensem que, para quem imagina, assim para quem como sonha, tem o status de realidade. Então fica muito difícil discutir para uma pessoa que, para lidar com os medos individuais e coletivos, dizer, isso é imaginário. Né? Então nós estamos diante de uma enorme armadilha. Eu invoco aqui essa definição de um grande historiador do medo, o Jean Delumeau, que num livro chamado A História do Medo do Ocidente, que era do século XIII ao século XVIII, ele diz mais ou menos aquilo que eu disse anteriormente. Ou seja, o medo é uma defesa essencial, uma garantia contra os perigos, um reflexo indispensável. No entanto, tanto individual como coletivamente, o medo pode tornar-se patológico, criar bloqueios e, com efeito, tornar-se a causa da evolução dos indivíduos. Então, o que eu estou dizendo é que eu tomando o Delumeau e aprofundando a minha intervenção, é que chega um momento que o medo, que serviria para nos proteger, nos paralisa. Isso aconteceria, continua o texto, quando tentamos objetivar, incorporar nossa ansiedade em um objeto, tentando dar a ela o status de realidade. Como eu já havia dito, o problema adicional é exatamente o que vem a ser realidade. Dito isto, eu